Hoje completam 127 anos do final da escravidão dos negros aqui no Brasil. O nosso país foi o último a fazer a abolição da escravidão em todo o Ocidente. E para tentar equilibrar as diferenças entre negros e brancos, foi criado em 2012 o sistema de cotas raciais e também sociais dentro das universidades brasileiras. E você que está em casa, é a favor ou contra as cotas raciais? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Rede Cabeças. A escravidão negra foi implantada no século XVII e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo. Mais de 1.890.000 africanos desembarcaram nos portos coloniais do Brasil. 200 anos de exploração que deixaram raízes profundas. Será que os negros possuem a mesma oportunidade que os brancos? Será que a abolição, que completa 127 anos, de fato foi verdadeira ou apenas simbólica? Será que os sistemas de cotas raciais universitárias é uma forma de pagar as dívidas da herança da escravidão no Brasil? Tá aí, para debater esse assunto, nós recebemos aqui na nossa mesa do Rede Cabeças o Josiel Rodrigues, tesoureiro do Diretório Central dos Estudantes aqui da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, Josiel. Sérgio Birajara, ativista do Movimento Negro, também aqui da cidade. Tudo bem? Obrigado. Padre Roque Graziotin, presidente do Centro dos Direitos Humanos de Caxias do Sul. Bem-vindo. E também a professora Marília Conforto, professora do mestrado em História aqui da UX. Bem-vindos a todos. Obrigada. Você que está em casa é o nosso convidado para participar conosco dessa discussão a partir de agora, através das nossas redes sociais aí. Tem o nosso Facebook, tem o Twitter, tem o 3218-2194. A nossa equipe de produção está a postos aí, esperando que você faça e dê a sua opinião sobre esse assunto, sobre a questão das cotas raciais e sociais nas universidades brasileiras. Eu faço a primeira pergunta a todos vocês. Será que a abolição, que completa 127 anos hoje, de fato foi verdadeira ou apenas simbólica? Professora Marília. Ela marca o término de um processo histórico, social e econômico, que foi a vinda das populações da África subsaariana. Mas, como a gente bem sabe, o noticiário é muito rico hoje, mesmo no século XXI. A questão do tráfico e a escravização de outros grupos étnicos continua muito importante e muito lucrativa, né? Para o Brasil, a discussão e a data de hoje, ela é muito importante porque a nossa identidade, a nossa visão econômica, tudo isso é muito bem marcado por esses anos, esses 127 anos de escravidão. Padre Roque. Olha, 127 anos é muito pouco para uma história de 500 anos. Foram 400 anos de escravidão oficial, né? E depois a libertação da Lei Áurea, que normalmente todos os movimentos não... É oficial a data, mas hoje é o zumbi que vale, né? É novembro, 20 de novembro que vale. Porque, na verdade, foi jogar a população negra na miséria. Então, foi tirar as oportunidades de segurança mínima que tinha no modelo escravagista para ficar pior ainda a situação. Então, há uma dívida impagável na história do nosso país, do nosso Brasil, com essa realidade. E as distorções que foram acontecendo, principalmente da distribuição de renda e de trabalho, fazem com que haja o engatinhar de um processo de libertação mais pleno. Então é importante a data, são 127 anos,
mas se fez muito pouco para resgatar essa população, que na época era mais de 1.600.000 escravos no Brasil, em 1850 isso. Na verdade não se tem, né, um dado correto, porque não se tem, se perdeu muito dos registros de entrada de africanos, e você tem que contar, como o padre muito bem lembra, que a partir de 1850 é proibido o tráfico legal. Mas ele continua sendo por vias não oficiais, por vias Por indiretas. isso esses registros talvez não sejam Muito tão exatos. Padre Roque, temos internautas aí participando. O Tiago Senta concorda com o senhor. Ele é a favor das cotas raciais e sociais também para o pessoal da baixa renda também, independente da cor, né? Então seriam as cotas sociais. E ele diz que além do negro, existe muita desigualdade social no Brasil. Já também no Facebook, a Luciene Eberle coloca que é totalmente contra as cotas raciais. Eu vou continuar nessa mesma pergunta, Josiel. Você acha então que a abolição ela foi simbólica ou ela existiu de fato? Assim, na verdade, como muito bem trazido pelo Padre Roque, pela professora Marília, a gente percebe historicamente um processo de abolição formal. A assinatura, o término... Da Princesa Isabel, né? Aquela coisa linda que se quando o ensino médio acabou. A escravidão é crime. Agora, o que acontece com esses escravos? Como que essas pessoas que vivem no nosso país se inserem na sociedade? Esse processo nunca se pensou na época, e hoje a gente caminha, então, com algumas ações, algumas iniciativas que nós temos, como as cotas raciais, mas que demoraram centenas de anos para acontecerem. Então a gente percebe hoje que os negros continuam sendo excluídos dos processos sociais. Querendo ou não, por mais que nós negros sejamos 51% da população brasileira, nós somos apenas 9% dos parlamentares. Hoje, um negro no Brasil pode ser... tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio. Ou seja, esses dados mostram que essa socialização do negro e dessa igualdade de oportunidades entre negros e brancos ainda não acontece, infelizmente. E que nós precisamos, sim, dar passos importantes e estruturantes para que essa socialização, essa reparação histórica aconteça de fato. Ok. Sérgio, concordas? Olha, eu costumo dizer que, e às vezes não sou muito compreendido no movimento negro, a questão dessas datas, né? O 13 de maio eu vejo mais como uma data religiosa, porque hoje não tem um terreiro, né, no Brasil que não está fazendo a festa dos pretos velhos, que é no 13 de maio. Né? E o 20 de novembro, nossa data política. Agora, dizer que a abolição da escravatura, né, nesse 13 de maio, ou aconteceu ou não aconteceu de fato, eu acho que nós somos, sim, um país novo, tendo um comparativo com outros países aí que fizeram a sua parte, mas as políticas de cotas propriamente ditas, nós exportamos essa política para os americanos. O Brasil aplicou primeiro essa política de cotas com os italianos, com os portugueses aqui. Depois é que os Estados Unidos implementam essas políticas de cotas, e como a própria Constituição americana, que muitas vezes a gente copia algumas coisas deles lá e critica eles também, olha a mudança da condição social do negro americano. E essa mudança se dá na educação, né? Mas a gente está muito preso à política de cotas, porque me parece que há uma camada da sociedade que não concorda, que eu sou daquele tipo que melhor que não tivéssemos que brigar por cotas, melhor que fôssemos um país sério e justo, né? Mas o Brasil sempre foi um país que priorizou europeus aos não europeus, aos africanos, vamos dizer que até hoje, né? Continua essa nossa realidade. E o Brasil, então, o que mais o movimento negro, eu diria, clama hoje não é pelo 13 de maio, é pelo 14 de maio que se estende até hoje. Porque o 13 de maio era para vir seguido de políticas públicas, né? E não é fala do movimento negro política de cotas. O movimento negro sempre defendeu políticas afirmativas, né? E que num primeiro momento nós ganhamos um processo contra a União, que isso seria uma indenização
de 110 ou 120 mil reais por cabeça. Nós ganhamos esse processo, né, nas instâncias superiores, mas que isso, claro, se torna inviável e o Brasil poderá fazer essa reparação com a comunidade negra brasileira, né, com a maioria brasileira, que, como muito bem citado pelo Josiel, né, mais de 50%, com políticas reparatórias, que seria, uma delas seria essas políticas de cotas, que não parasse aí, né? Mas só se pode falar de políticas sociais antes falando de políticas de cotas. Porque quem pautou o Brasil na educação, da mesma forma que o movimento do Sem Terra pauta o Brasil na distribuição das terras, quem pauta o Brasil na educação de distribuir mais justamente as vagas nas universidades é a comunidade negra, né? Então, isso é interessante, esse nosso legado, que se fala hoje de políticas de cotas sociais, primeiro quem brigou com elas foram as cotas raciais. Muito bem. Agora eu chamo uma notícia da Carta Capital, publicada em março de 2015. A Universidade de São Paulo diz não às cotas raciais, enquanto todas as universidades federais e 30 das 38 estaduais aderem à reserva de vagas. A Universidade de São Paulo fala em meritocracia, ou seja, merecer a vaga. Um vídeo dentro da sala de aula chamou a atenção para a discussão das cotas raciais, a maior universidade do Brasil, que não aderiu ao sistema de cotas. Eu chamo agora essa reportagem para que a gente possa olhar e analisar aqui na mesa também. Sou o único negro, deve ter, sei lá, acho que uns 100 alunos. E por causa da sua cor, você vai estudar aqui? Tinha negro no meu colégio, e aí? E ainda tem, né? Porque tem sala que você vai e não tem ninguém, não tem nenhum aluno negro. Isso é extremamente comum aqui. Me irrita, dói pra mim, entendeu? Não ter negro nessa universidade. Negro só deve vir pra limpar o chão de você. Eu acho que eu vou precisar falar agora, né? Eu, como estudante da FEA, também sempre estudei em escola particular. Estudei num cursinho onde 170 alunos de uma sala eram brancos. Eu era o único negro de 170 alunos. E é uma questão que para vocês realmente não faz nenhuma diferença. Mas para mim sempre doeu, sempre machucou. É essa questão. Então, é muito fácil você falar de uma coisa que você não viveu. Eu vivi isso. A minha vida inteira eu vivi isso. Eu acho que ele quer saber, gente, como que é ser preto na periferia. Eu não quero saber, eu quero ter aula de microeconomia. A discussão ela foi na sala E1, foi naquela sala ali. Aula de microeconomia, né? Uma aula básica aí para o pessoal que está entrando em administração. Olha a abordagem que vocês fazem, na real. Vocês acham que assim vocês vão resolver alguma coisa? Invade uma aula e começa a falar um monte de baboseira? Marca um horário e quem quiser cola lá, porra. Muita gente é contra a cota racial, falando assim, mas já tem a cota social, então não precisa de cota racial, porque já vai incluir o negro, o pobre e tal. Mas o que a gente percebe que não é isso, que não é tão simples assim. Ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar da mãe, ele tem que cuidar do irmão. Estuda e entra, velho. Estuda e entra aqui na universidade. Ninguém tá impedindo. É só estudar e entrar na universidade. É bem fácil, né? É bem fácil? Sim. Eu quero ver se é bem fácil pra você quando você é mulher e preta na periferia. Porque tá quando bom. você for, você me fala como é fácil chegar Tá aqui. bom, não precisa se vitimizar. Não precisa se vitimizar. Lógico que tá, eu só quero ter... Pois é, o sistema de cotas raciais, então seria uma forma de pagar essa dívida. Tanto o Josiel como o Sérgio colocaram a questão da reparação histórica aí entre negros e brancos no país e depois também assistindo a esse material, professora Marília, o que fica disso? São várias coisas, né? Eu costumo dizer, eu trabalho aqui na universidade há alguns anos com uma disciplina que se chama Relações Interétnicas. E o eixo central dessa disciplina é a questão histórica do processo da coisificação do escravo instrumento de trabalho e depois do dia 14 de maio, como fala o Sérgio, a construção social desse cidadão e a construção social dessa cor. Né? Porque a ideia de negritude é uma construção social, um discurso. E aí eu procuro chamar a atenção, a primeira parte do semestre eu trabalho muito os conceitos básicos entre racismo, preconceito, injúria racial, que há diferença. E eu procuro chamar a atenção dos meus alunos para uma questão que a gente não pode analisar essa situação solta, né? Ela está dentro de um contexto neoliberal,
que propõe um receituário econômico, onde dificulta extremamente não só a política de cotas, mas todas as políticas afirmativas e todas as políticas sociais. Independente disso, nós temos uma construção de identidade brasileira, em que o termo miscigenação, cadinho de raças, mistura de étnica, é um termo muito bonito no discurso, mas ele não funciona na prática. E aí você vai ter a não inserção, quer dizer, continua ainda no século XX essa visão do século XV, XVI, XVII, que perdurou durante todo o período da escravidão, de que o cidadão afro-brasileiro não é capaz de galgar postos, quando na verdade a razão não é essa, a razão é todo um processo. Eu costumo dizer que a política de cotas ela é importante, que bom se a gente não tivesse, fosse uma distribuição mais justa, mas ela é como construir uma casa pelo telhado, porque tem um contexto aí que precisa ser analisado, que é a própria crise da educação no país. E historicamente, se esses negros não tiveram o seu lugar enquanto escravos no contexto social, não foram alfabetizados, não foram para o mercado de trabalho. Eu escrevi 2 livros sobre isso, publicados aqui pela universidade, sobre a história da escravidão no Brasil, e mostro que em 1888 eles são usados como instrumento político. Se queria a república, e para se chegar à república, uma das questões era acabar com a escravidão, porque tinha que se integrar esse país na modernidade. E aí foi prometido a eles trabalho, estudo e inserção social, que não foi cumprido de forma nenhuma. O Brasil ainda espera isso? Ainda Essas 3 espera. promessas, professora? Ainda espera, não só para as etnias afro, que compõem os afrodescendentes, mas para todas as outras etnias. Mas, professora Marília, veja bem, o fato de ter a política de cotas na universidade não significa que não tenha que mexer na base também, mas uma coisa não elimina a outra. Não. Pode mexer na base e mantém a política de cotas. Não, eu não estou falando contra não manter. É só... porque a questão é assim, ó, pelo que a gente viu no vídeo, o que acontece? Que é outra ideia que eu acho que é importante trazer aqui. É a ideia do indivíduo, né? Eu estou muito bem, obrigado, eu tive estudo. Sim, mas é a meritocracia. Se ele não tem, problema dele. Sim, essa meritocracia aí para nós, é a coisa mais hipócrita que coloco, porque por meritocracia, né, quem tem dinheiro compra tudo. Compra as melhores vagas nas melhores universidades sem problema nenhum. E o melhor ensino público. E o melhor ensino público sem passar pelo crivo do mérito. Público também, né? Muitas vezes, eu uso muito bem essa questão do mérito aqui, que é uma questão bem recente que nós tivemos agora aqui, que foi a Copa do Mundo, né? Nós não tivemos o melhor treinador para a nossa seleção. Nós não tivemos o melhor treinador. Quantos que eram melhores jogadores que ficaram? Por quê? Porque não eram do mercado. Então, essa questão da meritocracia, quando se entra numa disputa em condições desiguais com outras pessoas, né, fica muito difícil. E quando se compra certificado em universidade, quando se compra vaga nos melhores cursos, nas melhores faculdades, como é que vai medir a meritocracia? As condições não são iguais. Essa mesma discussão foi alvo na UNB, onde nasceu toda essa discussão da política de cotas, e foi bater no Supremo Tribunal Federal com o mesmo motivo. Por acaso eu estava lá no MEC, na época, quando foi discutido esses programas sociais de inclusão, o ProUni, e o início da discussão das cotas raciais. Eu fiquei impressionado contra a reação das cotas pelas direções das universidades federais. Foi uma guerra, havia campal nas comissões de educação da Câmara e do Senado, porque eles não admitiam, porque as universidades federais foram criadas na história do Brasil para as elites. Para as elites. Ou seja, a universidade pública, né, Padre Roque? Tendo a resistência a essas cotas. Podiam realmente, pelo mérito do dinheiro, de não trabalhar, de estudar, fazer vestibular, se tornou o espaço das elites. Tanto assim que hoje cada 100 formandos nas universidades brasileiras,
apenas 2,66 são negros. Pois é. Então, o pessoal que diz, eles querem voltar à Casa Grande e Senzala. Essa é que é a questão da história do Brasil, a Casa Grande e a Senzala. E quem supriu a mão de obra da escravidão foi os sem terra da Europa que vieram para cá. A nossa colonização italiana, alemã, polonesa, francesa, russa que veio para cá, era quem? Os sem terra da época, que foram expulsos da Europa e vieram para cá para substituir a mão de obra. A escravidão negra. E a pior ainda que é terra nunca receberam, nem os negros e nem os que vieram. Apenas aqui, nós somos um núcleo. Por isso que a gente entende a reação contrária da nossa região aqui, da Serra Gaúcha, contra a inclusão social. Porque eles acham que pelo trabalho eles venceram. Só que eles receberam terra, coisa que ninguém no Brasil recebeu. E aqui receberam. Padre Roque, Então, só para a gente não se afastar muito do nosso tema central, muito obrigada por enquanto, a gente foi para as ruas, ouviu o que as pessoas pensam a respeito da questão das cotas raciais e as respostas foram bastante divergentes e o resultado a gente vai conferir agora. O senhor é a favor ou contra as cotas raciais nas universidades? Sou contra. Porque eu acho que não é pela questão racial que a gente identifica se uma pessoa deve ter cota ou não. E sim, se pelo poder econômico, alguma coisa nesse sentido. Sou a favor, sim. Sim. Porque é um direito, tipo, eles não têm tanta oportunidade de entrar, né? Então, tendo essas cotas aí, são válidas para eles, né? Eu sou contra. Eu acho que inteligência não distingue entre pessoas, assim, por causa da raça. Eu acho que inteligência vem de cada um. Sou contra. Porque, tipo, todos nós temos o mesmo direito. E eu acho que isso tá menosprezando a inteligência dos negros ou de outra etnia. Da forma como tá hoje, pensando assim, ó, que alguns, que algumas pessoas conseguiram através disso, eu sou a favor, né? Mas eu acho que ainda ela não abrange toda a necessidade da educação brasileira. Não sou contra, porque tem pessoas que às vezes não conseguem atingir essa meta, essa cota, por falta de oportunidades, às vezes de ensino e coisas assim. Eu acho que é uma forma de discriminação, está discriminando. Então não deve ser incentivado. Eu acho que todos nós temos os direitos de frequentar uma faculdade, não adianta querer formalizar uma lei que mantém um número elevado de um tipo de estudante em detrimento de outros. Eu sou contra. Porque eu acho que cada um tem que obter o mérito através do estudo e o Joaquim Barbosa é um exemplo disso. É moreno e foi presidente do STF pelos próprios méritos. Eu não vejo isso como a cor de pele uma diferença de capacidade ou, enfim, eu acho que isso não afeta. Para tu ter uma vaga dentro de uma universidade, basta tu ter vontade de estudar, eu acredito nisso. É isso mesmo, Josiel? Basta ter vontade de estudar e fazer o vestibular? A gente percebeu ali, então, alguns dos vídeos das pessoas comentando, colocando suas opiniões e tal. Pra mim ficou nítido, primeiramente, que as pessoas, como a professora comentou enquanto estava rodando, ficou claro realmente que as pessoas não compreendem a realidade que cerca as ações efetivadas. Se fosse uma questão só de capacidade, a gente não precisaria estar aqui hoje debatendo esse sistema implantado para garantir que as pessoas que não têm as mesmas oportunidades, os negros não têm as mesmas oportunidades que os brancos, os pobres não têm as mesmas oportunidades que os ricos. É uma questão de inteligência nesse caso, Josiel? Que foi levantado aí nas respostas também? Não necessariamente, porque o sistema de cotas, ele coloca assim, uma obrigatoriedade, mas não é uma obrigatoriedade de paridade. E ali dentro também tu vai ter a disputa intelectual entre os próprios negros, e tu também não é obrigado a, por ser negro, sim,
ir pelo sistema de cotas. É uma via garantida por lei para que tu tenha acesso ao direito de educação, de ensino. Você é nosso estudante aqui, José? Sim. Qual curso? Faço Relações Públicas. Para você foi fácil chegar até aqui? Nem um pouco. Eu vim da escola pública, estudei ensino fundamental, ensino médio, escola pública, fiz Enem, ingressei com o ProUni pela opção especial de cotas. E eu digo, hoje esse sistema ele tá aqui para começar um processo de reparação histórica. O sistema de cotas ele não é uma medida definitiva. Ele está aqui para iniciar um processo de reparação histórica racial. A partir disso, nós precisamos pensar, sim, em políticas afirmativas para desconstruir o preconceito e para garantir, sim, que a partir de um momento onde brancos e negros tenham as mesmas oportunidades, daqui, sim, eles possam participar de processos de uma forma idônea, de um sistema justo de ingresso no ensino superior. Ok, Marília, a gente observou assim algumas falas, alguns conceitos também, no seu ponto de vista, equivocados? É o mesmo tipo de, como eu falava antes, é o mesmo tipo de discussão que nós temos, de debate que nós temos na sala de aula, porque muitas vezes se confunde preconceito com racismo. E quando alguém é denunciado por um crime de racismo, é um crime que atende às características físicas, porque essa é a base desse conceito, né? O conceito de etnia pressupõe as características culturais. E o preconceito, como a palavra já diz, é um pré-julgamento que tu tem a respeito de alguma coisa que tu não conhece, né? No caso do Brasil, nós temos o racismo, que é a questão da cor de pele, porque historicamente as etnias da África subsaariana se tornaram escravas pela questão de pele. Pele escura, o cabelo crespo, e depois então vinham, para complementar esse conceito, essa ideia do racismo, veio então a questão social, pela sua organização social, pela falta de escrita, e vem o discurso religioso dizer que eles não tinham alma e que a escravização era uma possibilidade deles serem catequizados, tornassem cristãos e terem alma. E aí, quando a abolição da escravidão, e aí nós temos o cidadão afro-brasileiro, nós temos então essa confusão, né? Então, as questões historicamente se constroem através da cor de pele e da condição do trabalho que essas populações foram submetidas. Então, as pessoas não têm muita ideia desses conceitos. E mesmo para a gente, eu estava explicando outro dia isso em aula para os meus alunos, vejam como é difícil, deve ser difícil para um juiz categorizar o crime de racismo e o crime de injúria racial, porque é uma questão de interpretação. Muito tênue. Muito tênue essa fronteira. E uma outra coisa que tem me chamado a atenção sempre que eu me debruço sobre esse assunto é um outro conceito que eu acho que a gente pode tratar aqui, Sérgio e colegas, que é a questão da invisibilidade, né? Então, há uma demanda social dos vários grupos, se organiza isso através das políticas legislativas todas e pronto. Então, continua ali, continuam os problemas, mas ele se torna invisível, porque não é o meu problema, é o problema do outro. O individualismo. O individualismo. Na nossa sociedade. O Jonatas Fogaça, pelo Facebook, fala conosco aí, diz que ele é a favor das cotas, aqui com Moacir, ele é a favor das cotas raciais, acha ainda pouco, pois os negros e os índios sofreram muito com a escravidão e também com a submissão dentro do nosso país. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, mas a gente volta logo mais falando então a respeito das cotas raciais dentro das universidades públicas e privadas aqui no Brasil. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Rede Cabeças, hoje questionando as cotas raciais nas universidades públicas e privadas brasileiras. Você que está em casa
pode e deve participar conosco nos próximos 30 minutos, ainda dá tempo. Envie a sua sugestão, envie também a sua opinião sobre esse tema. Tem o nosso Facebook, tem o Twitter, tem também o telefone 3218-2194. A Maria Fernanda Seibel participou conosco, então, através das nossas redes sociais, dizendo que o número de negros dentro das universidades cresceu 230% na última década aqui no Brasil. Ela até coloca ali o link da revista Fórum, também publicou na nossa página do Facebook. Eu vou abrir esse bloco chamando um trecho da entrevista do economista e também teórico Olavo de Carvalho. Ele alega por que ele é contra as cotas raciais e a gente assiste esse trecho agora. A Miriam Macedo publicou no blog dela um texto de 8 linhas, dizendo o seguinte, dizendo que com esse negócio de cota, isso aí vai criar uma desconfiança, uma suspeita em torno de profissionais negros. Porque você vai pensar, não, esse doutor aí, ele é da cota, então se o cara é um dentista, é médico, então você já vai ficar desconfiado. Quer dizer, antes não fazia menor diferença, podia ser preto, branco, amarelo, azul, né, verde com bolinhas, você não ligava, tá certo? O que interessava era a competência, mas agora o sujeito já vem com o cartaz, sou da cota, né? Porra, isso aí desmoraliza qualquer um. Então, outra coisa, eu não entendo cota num país onde metade da população é de pretos e mulatos. Como é possível isso aí? A cota de metade, né? Isso é absolutamente irrealizável. E se eu fixo uma cota de 20%, eu falo, bom, fixar a cota é injusto. Quer dizer, se existe uma diferença, por exemplo, nas profissões de alto nível, o número de brancos é bem maior do que o de negros. Claro que é assim. Então, isso é um resíduo histórico do fato de que, quando acabou a escravidão no Brasil, não havia emprego para a massa de ex-escravos. Simplesmente não havia. Você não pode esquecer que a libertação dos escravos foi no fim do século XIX. A industrialização no Brasil só começou na década de 30. Quer dizer, os caras tiveram 40 anos, tá certo, para procriar sem ter emprego, meu Deus do céu. Não tinha emprego, não tinha onde morar. Da onde você acha que foi a origem das favelas? Favela foi isso. Agora, para resolver isso aí por meio de lei, é claro que é um negócio utópico que só vai criar crise. E aí, pessoal? O que a gente pode falar? Concordaram com a fala do economista a respeito das cotas? Eu acho que ele evidencia o lugar que ele está enunciando o discurso, de onde ele está falando. Ele é um economista e ele vê dessa forma. Eu vejo que seria interessante a gente ter já se tem hoje, né, para quem é contra, a favor, claro que esses debates já se gastaram no decorrer dos anos. A resposta que a comunidade negra deu dentro das universidades, os alunos cotistas. Esse é o grande mérito que poderíamos debater aqui a respeito desses 10 anos de políticas de cotas, né? Que os alunos cotistas, seja ele cota racial ou social, estão tendo um desempenho de igual ou melhor que os não cotistas, né? Então não tem aquela problemática de trancar curso, de trocar de curso. Me parece que esses que entram por essas políticas afirmativas, né, têm um desempenho e um apego muito maior em cima do curso que os não cotistas, porque os não cotistas, às vezes, eles estão circulando, pulo de curso em curso, têm dinheiro para pagar, né, se dão o luxo de fazer isso. Eu acredito que esse é o debate que deveriam ter. E outra coisa, a política de cota, o pessoal pensa que porque entrou vai sair. Não, gente, é todo um trabalho. E o professor lá na frente não quer saber a cor do aluno. O professor lá na frente está empenhado em dar sua aula. Teoricamente, né? Teoricamente, mas na verdade, aluno, é outra coisa que está sendo discutida. São duas coisas diferentes. O aluno que sai de uma universidade, né, ele tem cota de entrada, não de saída. Então, ou estuda ou não estuda, não tem como. E o vestibular, que é esse, o fantasma de todo mundo, ele não mede o nível intelectual do aluno. Ele mede a qualidade de ensino que ele teve. E é contra e a grande disputa da entrada na universidade é que se está em escolas desiguais, né, lutando num vestibular de iguais. Que se tivéssemos mesmo feito as políticas públicas do 14 de maio, não estaríamos mesmo falando, teria mais coisa para estar se preocupando, né?
de quem que gosta, de quem que não gosta, do que interessa para o crescimento do país. Vejam bem, olha, os médicos cubanos são discriminados por serem médicos cubanos, como se eles não tivessem uma qualificação, né? Então, e o Brasil, nós, maior população negra fora da África, não se vê negro nas universidades, né? Se entra fácil, tem cursos que é impensável para a comunidade negra, como os cursos de ponta. Diria, qual é a família de negro ali que consegue pagar um curso de medicina? Pode até entrar, mas não vai sair nunca na questão financeira. Pois é. Esse é um... E até nem pela questão de manutenção de mensalidade, mas as próprias garantias do estudante conseguir se manter no dia a dia da universidade, ter garantias de alimentação, porque não é só pagar o crédito, transporte, habitação, porque entrar na faculdade é uma maravilha. Passei no tal do processo excludente para vestibular. Tá, e agora, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou passar? Como é que eu vou estudar numa universidade pública, que geralmente as aulas são o dia inteiro, sem poder trabalhar, não contando com uma renda familiar muito grande? Ou seja, pensar as políticas de cota é um passo. Outro passo é começarmos a pensar também as políticas de assistência estudantil e, em contrapartida, essas políticas de desconstrução mesmo dessa ideia de que as cotas promovem preconceito porque está garantindo que os neguinhos entrem. Que não tem capacidade intelectual, que é são várias coisas. Primeiro, assim, a garantia, como ele fala, da política de cotas, essa questão que a gente está discutindo aqui, que iniciamos o programa, uma reparação histórica. A questão depois dos estudantes, de uma forma geral, que tem lutado, isso já era a minha luta 30 anos atrás na Universidade Federal, que é a questão de casa de estudante, alimentação, etc, etc, etc. E nós temos uma outra questão que está sendo sempre misturada, isso que serve de base para gerar esse preconceito e essas discussões, como nós ouvimos agora do Olavo, como nós vimos do vídeo da USP, como aconteceu na UNB, como foi bater no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da capacidade intelectual. Isso não se discute. A capacidade intelectual todos nós temos. O grande problema é como que as instituições educacionais estão pensando o desenvolvimento dessas capacidades intelectuais. Claro que, para os afrodescendentes, isso é somado a toda essa condição histórica de serem jogados no 14 de maio, né, o que o historiador, o Jacob Gorender, coloca muito bem. Ele se tornou cidadão, sim, mas um cidadão de segunda categoria, né, sem acesso a tudo que a gente está falando aqui, principalmente que é o tema, a questão da educação. Eu vou chamar agora mais um trecho da filósofa Marilena Chaui. Ela fala sobre essa questão de quanto o nosso país é racista. A gente confere esse material agora. Eu considero que a sociedade brasileira é uma sociedade oligárquica, hierárquica, vertical, autoritária e excludente, racista. E que o racismo se esconde sob várias formas, desde o paternalismo até, pura e simplesmente, fazer de conta que as diferenças étnicas não existem. Então, a isso nós temos que acrescentar a divisão das classes sociais. E o fato de que, no caso dos afrodescendentes, né, a maioria esmagadora pertence à classe trabalhadora e, no interior da classe trabalhadora, aos estratos mais pobres da classe trabalhadora. Então, é um sistema violento de discriminação econômica, discriminação social, discriminação cultural e que aparece nestas ocasiões. Nas ocasiões em que eu tenho um amigo norte-americano que veio do período das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. E um dia ele foi a uma palestra que eu estava dando na USP e na saída ele fez uma observação muito interessante e que me pegou assim pelo estômago pelo fato de eu nunca ter me dado conta disso. Ele me disse, sala branquinha, não? Então eu não tinha me dado conta de como no meu cotidiano, e eu com esta pele, não tinha me dado conta de como isso opera
Porque isso está tão profundo nas nossas mentes e nos nossos corações que a gente não percebe mais. É isso mesmo, Padre Roque, a gente não percebe mais até o que a professora Marília colocava dessa invisibilidade também? É verdade, só que o que me preocupa é um ódio crescente. É verdade. Está havendo um ódio crescente das classes médias altas, porque nunca vão chegar a 1% da pirâmide. Aqueles já estão lá solidificados. Só que esse consumismo, individualismo que está sendo gerado hoje no modelo de sociedade está fazendo com que esse problema de quotas, as questões sociais, estejam sendo massacradas. O que eu percebo é isso no dia a dia. Então, quando a gente senta e vê a realidade e não quer olhar a realidade, então a gente parte para o individualismo. Cada um para si, Deus para todos, e se salve quem puder. Né? Então eu vejo um momento muito crítico da nossa história do Brasil, que temos que recuperar algumas dimensões básicas do de valor valores, do né? ser humano para todos. O sol valores. nasceu para todos, se dizia uma vez, né? Mas hoje parece que o sol está querendo se encastelar para alguém que mais precisa. E os que mais precisam estão sendo excluídos. Então, acho que é um momento muito crítico da sociedade brasileira. E incorporado pela grande mídia, e por isso que eu acho que as cotas são justas, são honestas, são solidárias, e elas são mais do que nunca urgentes, se nós quisermos reparar o estrago feito. E se não, vamos ter que recomeçar de novo esse processo social de afirmação. Então, para mim, nós estamos numa encruzilhada histórica nesse momento no Brasil. Josiel, você acha que esse racismo velado, ele acontece dentro das universidades brasileiras e como ele se dá? Hoje, então, como o Padre colocou, esse ódio que se tem por ser negro, por ser pobre, estar tendo as mesmas oportunidades que os brancos, que os ricos, ele se dá de uma forma muito tênue. Começa desde a exclusão do negro para fazer trabalho em grupo, até a própria exposição por ser aluno cotista, a própria exposição por ser prounista, a própria dificultação nos espaços de discussão. Hoje mesmo eu posso dizer assim com clareza. Nunca antes na história da Universidade de Caxias do Sul os estudantes foram representados por um conselheiro universitário negro. Desde ano passado eu sou o primeiro. E por quê? Porque houveram políticas públicas que garantiram o ingresso de setores da sociedade até então subjugados. E eu queria só fazer um comentário também sobre o que o Padre Roque comentou sobre essa questão do ódio, que isso infelizmente acaba se reforçando, né, na nossa sociedade quando a gente percebe que hoje quem está legislando por nós é um conjunto da sociedade que está no topo da pirâmide, que é o 1% que conseguiu se eleger com financiamento de empresas, que é o 1% dessa sociedade que consegue se eleger por meio dos latifúndios que concentra, por meio dos meios de comunicação que detém. Ou seja, tá mais que na hora de, se nós queremos que políticas públicas afirmativas aconteçam, tá mais que na hora de nós pautarmos reformas estruturantes na nossa sociedade, desde a reforma política, acabando com o financiamento empresarial de campanhas e garantindo sim que por meio dessa nova legislação eleitoral nós tenhamos mais negros, nós tenhamos mais índios, nós tenhamos mais mulheres dentro dos espaços de poder, que nós tenhamos também o fim uma reforma dos meios de comunicação garantindo que não só a ideia majoritária, a ideia das 6 grandes famílias que concentram os meios de comunicação apareçam para a sociedade, mas que todas as ideias pluralizadas, essa pluralidade de ideias possa aparecer e assim a gente consiga fazer essa discussão e essa reconstrução do que é a sociedade, do que é essa pluralidade da sociedade.
Ok. Pelas nossas redes sociais, tivemos a participação da Maiara Bergamo. Ela disse que sim, claro que sou a favor da democratização, a favor das cotas raciais, porque isso democratizou o acesso de milhares de estudantes que antes não tinham tido oportunidade de entrar nas universidades, tanto públicas como particulares. Eu vou fazer uma brevíssima pausa aqui na mesa para chamar mais um material, agora dessa vez do economista americano Walter Williams, que vai se posicionar contra as cotas raciais. Olha só. You would eliminate it today, quotas and all? Yes, I would, because I think that there's, well, number one, I think that quotas themselves are unfair. But number two, they don't act in the favor of the people who are so-called beneficiaries of quotas. That is, for example, many colleges have quotas, and so what they do, like Harvard and Yale and MIT, they recruit black people to their school, black students, and these are high-powered schools, and many times the black students flunk out because they cannot compete. And if they came to some other school that was not as high-powered, they would get through. And so a lot of times affirmative action works against the people who are said to be beneficiaries of it. If I don't have a school when I'm a kid, if I don't have a high school later on, or a college to go to, how could I compete? Isn't that fair that I have some? I mean, well, if you look at just, I'm not telling everybody look at my life, but if you look at my life, I grew up. I was born in the middle of the Depression, the Great Depression of the country, gross discrimination, and the way that I was able to compete with my colleagues is that, let's say when I went to UCLA, I got my doctorate at UCLA, and UCLA was ranked number 10 in terms of quality of schools in the country. What it meant is that because my education wasn't as good as the other guys there, it meant that I had to work harder. That is, I had to study longer. But I didn't get any special favor. Tá aí, professora Marília, estamos falando da questão da escravidão nos Estados Unidos. Seria um outro contexto... Contexto histórico, completamente diferente. Só bem rapidinho, uma coisa que me chamou a atenção, me lembrou na fala do Padre Roque, é que em momentos em que a economia, tanto brasileira como mundial, está numa crise sem precedentes, há um recrudescimento de ações de preconceito e principalmente de racismo. Né? Então, isso é uma questão bem importante também. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando me convidam a falar é que não há um processo de integração, né? Nós simplesmente toleramos, e tolerar não é aceitar nem integrar socialmente. Quanto à fala, a entrevista me chama muito a atenção porque os meus alunos sempre dizem para mim o seguinte, na sala de aula: ah, mas tu é egressa de uma universidade federal, tu tem a tua formação na universidade federal. Eu digo, sim, tenho a minha formação de uma universidade federal, mas isso, e ter entrado na Universidade Federal, tanto na graduação como no doutorado, não me capacita. Eu tive que construir a minha carreira acadêmica, e a carreira acadêmica é de nossa responsabilidade. Está aí a universidade que oferece a biblioteca, as disciplinas, os professores sempre à disposição, então isso faz parte da nossa formação. O que eu gostaria de lembrar na questão dos Estados Unidos, de uma forma bem breve, é: nós tínhamos historicamente um sul escravista plantador de algodão e um norte industrializado. Bom, os dois modelos estavam entrando em confronto, o modelo capitalista com o modelo escravista. Então se fez uma guerra de secessão, se libertou os escravos e se disse a eles: olha aqui, ó, está aqui agora eu não me lembro o valor em dólar, né, que cada um recebeu, que cada família recebeu, um pequeno pedaço de terra, se assim eles quisessem, e PT saudações. E sim, vocês são diferentes, vocês são negros, então tem lugar para negros no ônibus, escola para negros, os casamentos interraciais não eram aceitos, até que a partir da década de 40, 50, 60, você tem toda uma política tentando botar um fim nessa segregação racial, que nós sabemos muito bem que ela não aconteceu.
Tem vários exemplos aí. Então, como é que se dava a entrada de negros nas universidades norte-americanas? Via esporte, não só de negros, mas de brancos pobres. Então, eles já tinham uma política, embora ela não tivesse o nome de cotas. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos um outro processo educacional. É uma realidade bastante diferente. E por essa construção histórica e muito marcada pelos estudos, por exemplo, de Gilberto Freire, que constrói, pelo cinema, depois pela literatura, que constrói essa ideia de que a Marilena Chauí tem um livro muito importante que se chama O Mito Fundador, em que ela mostra que essa ideia de que o Brasil é um dom de Deus, de que aqui não há racismo. Então, são coisas construídas que mascaram e confrontam todas essas opiniões que nós estamos ouvindo. Obrigada, professora Marília, por enquanto. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero ouvir as considerações finais de vocês. Darei 1 minuto para cada um. Professor Roque, só um instante para dizer que a Suelen Bastian também participou conosco pelas nossas redes sociais. Ela diz que é contra as cotas raciais porque, na opinião dela, isso promoveria o racismo, que o racismo se tornasse ainda mais forte no nosso país. Padre Roque. Olha, eu por justiça defendo as cotas, defendo a igualdade de todo ser humano e que todos tenham a oportunidade, deveriam ter, de estudo, de trabalho e de ter um nível de vida razoável, o mínimo possível de subsistência. Porque não se pode tratar os desiguais da mesma forma. E por isso, se nós queremos justiça, nós temos que construir novos espaços, mas não para alguns, para todos. E esse desafio, ele começa desde a mudança das estruturas básicas sociais que atingem aqueles que mais precisam. E é por isso que eu defendo aqueles que mais precisam têm muito mais direitos. E os que já têm o dever de abrir a sua cabeça e olhar para a realidade que os cerca. Porque senão vão ficar cada vez mais trancados nas suas prisões domésticas. Obrigada, Padre Roque. Josiel? Eu gostaria então de encerrar, primeiramente agradecendo e colocando assim bem claramente, né, as pessoas que são contra as cotas que analisassem um pouco o contexto que a gente vive hoje. Hoje nós temos os negros no mercado de trabalho recebendo metade do salário dos brancos. Nós temos muito poucos negros nos espaços de poder. Nós temos hoje, e agora trazendo, um processo muito grande de democratização do ensino superior. De garantir que os negros possam ingressar assim como os brancos ingressam, que as mulheres possam ingressar assim como os brancos ingressam, assim como ter a garantia de respeito às pessoas com a própria diversidade sexual também. Então eu acredito que hoje o desafio posto aqui é garantir que o sistema de cotas ele seja um instrumento de democratização, mas que não seja só isso. Que a gente possa dar mais passos à frente, que nós possamos avançar em políticas públicas, políticas afirmativas para a igualdade racial. E vida longa às políticas públicas, vida longa então, e o meu desejo então é que nós tenhamos uma universidade cada vez mais plural. Ok, obrigada. Sérgio? Olha, eu diria que, né, sendo favorável, espero que essa geração, que seja a última geração que brigue por educação no Brasil. Né? Que essas políticas de cotas venham a resgatar, melhorar a qualidade de vida do negro, né? Como está melhorando do branco pobre, porque ele veio de carona. O branco pobre, o deficiente e o apenado estão vindo de carona nessas políticas públicas puxadas pelo movimento negro. Só para nós refletir aqui na mesa, se hoje fosse banido a dizer a inscrição para brancos na medicina, né, só para negros, a partir de hoje nós levaríamos 25 anos para ficar com o número de médicos iguais aos de brancos e asiáticos. Para a gente refletir. Se parássemos hoje, se só entrássemos negros nos cursos de medicina,
pensa bem, levaríamos 25 anos para fazer essa reparação. É um absurdo e pense bem, o movimento negro nunca briga com pessoas. Nós brigamos com a instituição chamada Estado brasileiro, que é o principal responsável por fomentar essas desigualdades sociais. E eu acredito que essas desigualdades sociais elas só serão reparadas pela educação, padre. Outros já tentaram, a gente é amigo, a gente toma cerveja junto, a gente joga futebol junto, a gente brinca junto, só que na hora das oportunidades de emprego, me parece que eu tenho um inimigo. Né? Ok. Então, obrigada, Sérgio. Que seja o último ano. E para antes da universidade, né? Essas demandas aí. Professora Marília, vou encerrar com a senhora. Eu diria que a universidade tem um slogan, né? Conhecimento ilumina. E eu acho bem importante porque, e acho que essas discussões, esse debate que nós tivemos aqui hoje e as entrevistas, enfim, e as participações, demonstram o quanto é importante discutir. Isso eu chamo de dialética, são as opiniões divergentes, mas que colocam o assunto na roda. E eu acho que o papel da universidade, na figura dos seus professores, do diretório de estudantes, central de estudantes, dos centros acadêmicos, é propiciar esse debate, né? A universidade existe porque existe uma sociedade e ela é o lugar para que nós discutamos isso. Que bom que isso está sendo discutido. E eu acredito que, como tudo, as mudanças sociais, elas são muito lentas. Né? E coisas que já eram discutidas no início do século XX com relação a mulheres, a negros, a penados, hoje a diversidade sexual, hoje nós estamos vendo resultados. Né? E que bom que essas discussões continuem. Ok, obrigada, professora Marília. Agradeço a todos vocês aqui na mesa. O Rede Cabeças de hoje fica por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Tem que voar para aula.